aí pensa no seguinte cenário. Se a gente entrega, tipo, um pé de coelho para uma pessoa que está com muita dor, Uhum, e subitamente, do nada, essa dor crônica desaparece. uhum. Foi a pata de um animal que operou um milagre ali? Ou essa pessoa acabou de hackear o próprio sistema nervoso sem nem perceber? Essa é a grande pergunta, né? Pois é. No nosso mergulho de hoje, a gente vai analisar um texto da década de 60 que propõe, assim, um mapa mecânico, quase uma planta baixa de engenharia sobre como a magia, as curas inexplicáveis e os talismãs realmente funcionam nos bastidores. Exatamente. Nós vamos explorar o capítulo 14 do livro Mecanismos da Mediunidade e o título do capítulo já entrega o tom científico da coisa, que é reflexo condicionado específico. E vale dizer para quem está ouvindo que esse é um texto que exige uma leitura muito atenta, Sim, com certeza. porque ele desafia as nossas noções de fronteira entre, sabe, biologia e energia. Essa obra tem autoria espiritual atribuída a André Luiz Uhum. e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Mas o que torna esse capítulo tão singular é que ele pega um conceito que a gente conhece super bem da psicologia clássica, né, que é o reflexo condicionado. O famoso cão de Pavlov, né? Isso, exato. Ele pega isso e aplica na anatomia oculta do ser humano. A ideia ali não é, tipo, ensinar ninguém a hipnotizar, mas sim usar a hipnose como um modelo didático, sabe, para explicar fenômenos profundos que vão desde a autocura até a mediunidade. Ok, vamos desempacotar isso com cuidado. Porque quando a gente pensa em energia mental ou espiritual, a tendência natural é imaginar algo muito etéreo, né? Ah, sim, uma nuvem mágica, uma luz. Isso, um negócio fluido, sem forma. Mas o texto é, na verdade, extremamente metódico. Ele descreve a formação de um circuito. E para que qualquer fenômeno complexo aconteça, esse circuito precisa ser montado entre duas pessoas, Uhum, na fase de preparação. que a obra chama de pródromos da hipnose. Exato. Mas assim, como é que essa ponte inicial é construída na prática? O que tem que acontecer primeiro? Então, o cenário que o autor descreve começa com um paciente sofrendo de alguma disfunção nervosa severa, buscando alívio. E essa pessoa procura um magnetizador respeitável. Certo. O grande detalhe anatômico e psicológico aqui é que o paciente já chega com uma atitude simpática. Ele está fortemente decidido a aceitar a orientação. Ou seja, há uma receptividade prévia. Cara, isso faz todo sentido biológico se a gente pensar na resposta de estresse do corpo, né? Totalmente. Porque se a pessoa entra num consultório desconfiada, com o pé atrás, o cérebro límbico dispara cortisol na hora. É aquela velha resposta de lutar ou fugir. Os músculos ficam tensos, a respiração encurta. Exato. A porta mental de cura simplesmente bate e tranca. Mas, se há essa simpatia inicial que o texto fala, o terreno muda. É como a importância de um atendimento médico humanizado hoje em dia. É a mesma lógica. E o texto ilustra bem isso. Ao perceber essa receptividade, o magnetizador toma a mão do paciente. Um simples toque. Um toque. Com esse toque, ele entra no que a obra chama de aura ou halo de forças, que é tipo um campo de energia pessoal. Nesse contato, o profissional inocula uma corrente revitalizadora, enquanto profere palavras de bom ânimo, de esperança. Nossa, e aí o paciente desmonta a guarda. Isso. O paciente que já estava predisposto relaxa a tensão que o castigava e se rende ao repouso. A confiança é que cria o aterramento necessário para o circuito elétrico invisível funcionar. Mas assim, me tira uma dúvida que surge logo de cara para quem lê isso. Manda. Se esse processo de magnetizar e acalmar as pessoas de forma tão direta é tão eficiente, por que a recomendação não é simplesmente sair aplicando hipnose em todo mundo que precisa de ajuda? Essa é uma ponderação vital, e a própria obra faz questão de esclarecer isso numa nota de rodapé, a nota 17. Ah, o texto se defende disso então? Sim, o autor deixa muito explícito. O uso do hipnotismo ali serve estritamente como uma lente para explicar os mecanismos da mediunidade. Não é, de forma alguma, um incentivo para que os praticantes do espiritismo incorporem a hipnose nas suas tarefas. Entendi. Não é um manual de instruções práticas. Exato. O foco da doutrina, segundo a nota, é a melhoria moral, o serviço ao próximo.
não é indução de transes hipnáticos. O exemplo clínico é puramente para a gente entender a mecânica das energias. É uma metáfora estrutural. Faz sentido. E olha, é na hora de descrever essa mecânica que a leitura me pegou de surpresa. Imagino qual parte. Aqui é que fica realmente interessante. O paciente já relaxou, o circuito de confiança foi criado, né? Aí o texto cita o conhecido processo de Liebel. O médico francês, sim. Isso. O magnetizador coloca a mão esquerda sobre a cabeça do enfermo e posiciona 2 dedos da mão direita a uma distância exata de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente. É uma precisão absurda. Quase ortopédica. Formando um ângulo elevado que força a pessoa a levantar o olhar, tem uma técnica muito física nisso. Sim, e há uma justificativa fisiológica para isso, tá? Forçar os olhos para cima gera uma atenção laboriosa, causa um cansaço visual rápido que ajuda a induzir o relaxamento das ondas cerebrais. Entendi. Mas o alvo dessa postura, de onde o magnetizador projeta o fluxo de energia dele, não são os nervos ópticos. O alvo central é epífise, a nossa glândula pineal, como detalha a nota 18. É aqui que eu sempre esbarro e preciso da sua ajuda para conectar os pontos. Vamos lá. A gente está lidando com mentes se comunicando, transferência de magnetismo, coisas que, teoricamente, transcendem a matéria densa, né? Certo. Por que um fenômeno tão expansivo precisa mirar numa glândula do tamanho de um grão de ervilha, localizada bem no centro do nosso cérebro físico? Então, o detalhe que amarra isso é entender a epífise não apenas como, sabe, um pedaço de tecido biológico, mas como a principal antena do corpo humano. Uma antena. Biologicamente, a pineal já é incrível, né? Ela regula nossos ciclos de sono através da melatonina, mas no arcabouço desse texto, ela é de suma importância porque ela é o roteador. É o ponto de convergência onde o campo energético se acopla ao sistema nervoso central. Ah, o ponto de fechamento de circuito. Exato. Ao atuar sobre a pineal, o magnetizador induz a passividade dos núcleos receptivos do cérebro do paciente. Então, seria tipo usar uma senha de administrador para colocar o sistema de defesa do cérebro em modo de suspensão. Essa é uma excelente analogia. Quando a pineal recebe esse fluxo, o que é fascinante aqui é que a onda mental do paciente se projeta para fora da sua própria aura e entra em ressonância com as oscilações do magnetizador. As duas mentes sincronizam. Sim, o magnetizador transmite a ordem de dormir e de se recuperar. E a vontade do paciente, agora com as defesas abaixadas, adere ao comando. Segundo o texto, quase que alegremente. Alegremente. É um consentimento integral. E aí o paciente adormece profundamente. E agora que vem a grande quebra de expectativa do livro para mim. Porque até esse parágrafo, eu estava lendo com aquela premissa lógica de que o magnetizador é o herói da operação. Todo mundo pensa isso. É. Ele mirou na pineal, fechou o circuito, transferiu a energia, e agora essa energia maravilhosa dele está lá consertando as células do estômago ou curando os nervos do paciente. É o que a gente deduziria, mas o texto inverte completamente a direção da cura. A mecânica revela que, enquanto o corpo está lá adormecido, não é a força magnética do profissional que está restaurando os tecidos. Não é. Não. É a própria onda mental do paciente que atua sobre as células do que o livro chama de veículo fisiopsicossomático. O magnetizador foi só um fator desencadeante, um recurso de excitação. Peraí, pausa rápida para a gente destrinchar esse termo. Veículo fisiopsicossomático. Físio, psico e somático. Como quem está ouvindo a gente pode visualizar isso? Pensa nele como uma matriz intermediária. A gente tem o corpo de carne e tem a mente abstrata. O veículo fisiopsicossomático é como se fosse a planta baixa energética do corpo físico. O molde. O molde, perfeito. A mente altera esse molde energético e esse molde altera as células físicas. Então, sob a sugestão hipnótica, a mente do próprio doente começa a anular as inibições funcionais dessa matriz, promovendo o refazimento orgânico por conta própria. Nossa, deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso de um jeito prático. É como girar a chave na ignição de um carro, né? Uhum. Faísca.
Essa faísca inicial é indispensável para o motor acordar. Mas a faísca não gera atração. Ela não empurra uma tonelada de metal pela estrada. Exatamente. Quem faz o trabalho pesado, quem fornece a energia para a viagem, é o combustível que já estava dentro do tanque do carro o tempo todo. É brilhante pensar assim. Ou seja, a mente do paciente é o motor e o combustível. O texto diz literalmente que a ação restaurativa foi exteriorizada pelo próprio consulente. O magnetizador foi só a faísca. Se conectarmos isso ao panorama geral, isso expande enormemente a nossa compreensão sobre a saúde humana, porque destrói aquele paradigma de que nós somos pacientes passivos. Aquela coisa de ficar esperando a cura cair do céu. Ouvir de uma pílula mágica. Exato. A verdadeira potência de reconstrução biológica está latente dentro do indivíduo. A questão é que, no nosso estado de vigília habitual, sabe, cheio de ansiedade, dor, boleto para pagar, a gente esquece como acessar esse painel de controle. A gente perde a senha. Isso! O magnetizador externo só atua para contornar esse nosso barulho mental e acessar a sala de máquinas que já nos pertence. Isso devolve uma responsabilidade imensa para a gente. Mas levanta um obstáculo prático muito óbvio. Qual? Ué, se nós somos o motor, mas precisamos de alguém para girar a chave, a pessoa doente estaria condenada a visitar um magnetizador toda semana, criando uma dependência eterna do profissional. Ah, sim. Mas a obra não deixa essa ponta solta, e é aqui que entra a genialidade do conceito de reflexo condicionado específico. O que acontece no dia seguinte de tratamento? Então, no segundo dia, o cenário já evolui. O caminho neural e energético, digamos assim, já foi pavimentado. O paciente entra naquele transe restaurador com muito mais facilidade, ao início de uma automatização dessas forças mentais. O cérebro aprende a rota. Exato. E, eventualmente, o magnetizador percebe essa autonomia nascente, aí ele pode presentear o paciente com um objeto simples. E aqui entra a suposta magia, né? O livro narra que, a partir desse momento, mesmo sem o magnetizador por perto, basta a pessoa olhar para aquele objeto comum e ela entra no estado de hipnose curativa sozinha. Sim, por conta própria. Então, o que tudo isso significa? O autor pega esse exato mecanismo para explicar a ciência não mapeada por trás das relíquias, dos crucifixos de proteção, dos famosos amuletos. E o detalhe brilhante é como o texto desmistifica a magia popular com isso. A obra deixa muito claro que o poder curativo não emana da madeira do crucifixo. Não tem energia saindo da pedra. Não existem raios curativos saindo do pé de coelho. O objeto funciona puramente como um atalho psicológico. É um condicionamento. Assim como os cães de Pavlov salivavam ao ouvir aquele sino associado à comida, o objeto material serve como uma âncora para uma memória de cura. Cara, que fascinante! Ao contemplar o talismã, a mente resgata a memória daquela energia original, usa o objeto para concentrar o foco e aperta o botão do próprio programa interno de reparação celular. É o poder da vontade focada. E o autor inclusive cita que o paciente passa a arrojar as suas próprias forças e o que ele chama de aglutininas mentais. E confesso que eu achei o uso dessa palavra aglutinina genial. Por causa da biologia, né? Sim, porque na medicina, aglutininas são anticorpos que literalmente grudam bactérias umas nas outras para combater uma infecção. Elas juntam tudo num bloco. É uma transposição de vocabulário muito precisa. No plano energético que o livro propõe, as aglutininas mentais são as forças do pensamento sendo aglomeradas. Elas são condensadas pela vontade do indivíduo. O pensamento deixa de ser aquela coisa dispersa voando para todo lado? Isso. E se torna um bloco de força direcionada capaz de alterar a matéria. O objeto físico só ajuda a mente a aglutinar, a condensar essa intenção numa única direção. Quer dizer, a força estava na nossa própria onda mental o tempo todo, só estava ancorada no objeto. Mas olha, até aqui, a nossa conversa navegou por águas terapêuticas. Consertar um estômago, acalmar os nervos. É o básico, né? Mas a escalada desse capítulo não perdoa. De repente, a obra dá um salto lá para os abismos do potencial humano. Ela pergunta, e se a conexão entre essas duas mentes for além de uma simples cura? Ou pior, e se o indivíduo treinar esse foco sozinho até o limite absoluto? Aí o negócio fica intenso. Se o contato ininterrupto se aprofunda,
O texto afirma que se forma um circuito mediúnico perfeito. E é nesse ponto que as possibilidades se expandem, da cura física para a percepção extrafísica. É quando ocorrem os fenômenos de telemantação. Peraí, vamos definir telementação para o pessoal que não está familiarizado. Claro, telemantação, de forma simplificada, é a capacidade da mente de emitir e receber pensamentos a grandes distâncias de forma muito clara, como se fosse uma transmissão de rádio mesmo. Sem precisar falar. Exatamente, sem falar, e além disso, nesse circuito perfeito, sobre a indução de um mentor ou de um hipnotizador avançado, o paciente pode experimentar o desdobramento controlado. Ou seja, ele se ausenta do invólucro físico, mantendo as percepções de ver e ouvir na dimensão extrafísica. É o popular sair do corpo, com a consciência lúcida. Isso, agindo como um médium passivo. Tá, mas e se a pessoa corta o contato com o magnetizador e passa a treinar esse acúmulo de energia mental de forma totalmente isolada? Aí ela atinge o estado de automagnetização. E é o exemplo que o texto usa para ilustrar isso que me deixa de queixo caído. O autor cita o faquirismo oriental. Sim, os faquires indianos. Aqueles caras parando os próprios batimentos cardíacos, suportando dores extremas num leito de pregos, eles meio que dobram o que a gente conhece como leis biológicas e criam acontecimentos inabituais aos nossos 5 sentidos. O mecanismo de olhar para um amuleto para relaxar resulta num faquir suspendendo as próprias funções vitais. Como a gente vai de A a B? Isso levanta uma questão importante sobre a nossa biologia. A ponte que une esses dois extremos é simplesmente a escala colossal de disciplina e intensidade do foco. A gente precisa lembrar do sistema nervoso autônomo. Aquele que funciona no piloto automático. Exato. Ele controla nossa respiração, digestão, batimentos cardíacos, sem a gente precisar pensar. Num estado de relaxamento básico, condicionado por um talismã, que a gente conversou agora há pouco, nós já afetamos indiretamente esse sistema. A pressão arterial cai, a respiração desacelera. A gente já interfere um pouquinho. Um pouquinho. Agora, extrapola isso ao máximo. Escalar a potência ao extremo. Sim, o faquir passa décadas isolado praticando essa automagnetização profunda. Ele não precisa de um magnetizador externo, nem de um talismã, porque ele treinou a própria mente para se dissociar completamente dos estímulos do mundo. As tais aglutinações mentais são geradas numa densidade gigantesca. Nossa. É tanto foco tão isolado e condensado que a vontade consciente dele literalmente sobrepõe a programação automática daquele veículo fisiopsicossomático. Ele assume o controle manual do sistema nervoso autônomo, a física mental é idêntica ao do paciente comum se curando. A única diferença é a força da vontade aplicada. O mecanismo é o mesmo, do micro ao macro. É só uma questão de quanta amperagem está passando pelo fio. Cara, compreender isso muda completamente a forma como a gente enxerga o nosso lugar no mundo. E a nossa própria fisiologia. O texto não está propondo que a gente aprenda truques mágicos para parar o coração. Claro que não. Ele está exigindo que a gente pare de ver o nosso cérebro como um mero receptor passivo dos problemas externos. Ele é uma usina ativa, capaz de reconstrução ou de destruição. Isso altera muito o nosso entendimento sobre saúde mental e foco, a capacidade de cura, a nossa imunidade, resiliência emocional. Todas essas esferas dependem fundamentalmente das ondas mentais que nós mesmos estamos emitindo. E muitas vezes essas ondas estão sendo condicionadas por atalhos que a gente nem percebe que criou. E é isso que nos entrega o panorama final dessa nossa investigação profunda de hoje. O capítulo Reflexo Condicionado Específico nos ensina que o cérebro pavimenta estradas neurais baseadas nos estímulos que a gente aceita. Exatamente. A gente viu que um simples relógio de bolso antigo, se carregado de uma intenção de cura, pode engatilhar uma reconstrução celular impressionante de dentro para fora. A força é do paciente, mas precisou de um estímulo ambiental para disparar. E isso abre espaço para um pensamento bastante provocativo, né? Sobre como a gente aplica isso na nossa rotina atual. Sim, no nosso dia a dia. Exatamente. Porque assim, se objetos inanimados e palavras amáveis podem atuar como interruptores invisíveis, atalhos psicológicos que aglutinam a nossa força mental para curar a gente,
o que acontece com os atalhos que a gente cria no nosso dia a dia super turbulento de hoje? Essa é a grande reflexão. Quais são os talismãs e os magnetizadores inconscientes que estão moldando o nosso reflexo condicionado neste exato momento? Será que os ambientes em que a gente trabalha, as notícias catastróficas que a gente consome compulsivamente na tela do celular... As pessoas ao nosso redor... Isso. Será que tudo isso está atuando como atalho mental para acender a nossa luz de reconstrução? Ou será que o nosso próprio ambiente se tornou um talismã negativo, apertando repetidamente o botão invisível do nosso desgaste físico e mental? Essa é uma resposta que as nossas próprias células já estão dando. Fica aí a reflexão profunda para todos nós.